Irmãos, pode abrir, por favor, em Lamentações 3, assentados. Eu vou ler apenas o verso 25. Nosso texto aí é maior, mas vamos ficar nesse versículo, aliás. Se você já acompanhou o culto, os hinos, leituras, então você já deve estar em mente sobre o que nós vamos falar nessa noite. Verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Estamos tratando sobre o tema sofrimento e conforto do crente. Lembrando que Jeremias ele faz uma série de descrições do seu sofrimento, da luta que ele passava, e ele atribui tudo isso a Deus. Ele não atribui ao diabo os seus sofrimentos, as angústias, tudo aquilo que ele passou, da mesma forma como falamos outro dia, que Jó fez também. Embora lá em Jó a gente percebe que é Satanás que está fazendo algumas coisas com Jó, mas Jó entendia que era o Senhor usando Satanás, usando alguma forma, mas ele atribui a Deus. E da mesma forma Jeremias faz a mesma coisa. E Jeremias ele diz o seguinte, que enquanto ele ficava concentrando e pensando nessas dificuldades, nesses sofrimentos, alguém lembra o que acontecia? Ele diz, a minha alma se abate, né? E é isso que acontece com a gente também, né? Nós estamos sempre envoltos a sofrimento. Se eu perguntar aqui, olha, quem que não tem nenhum sofrimento, quem não tem passado por nenhuma dificuldade, qualquer coisa assim, eu creio que muita gente, ou quase que todos, sem exceção, as pessoas vão ter esse tipo de problema. E o que acontece geralmente? As pessoas se abatem, as pessoas ficam sempre lembrando disso, olha, eu estou passando por esse problema, é falta de dinheiro, em casa as coisas estão difíceis, o relacionamento, meus filhos estão começando a dar trabalho, está entrando numa fase de idade que é complicada, lá no trabalho, o chefe está começando a pegar no meu pé, eu fiquei desempregado, ou desempregada também. Então uma série de questionamentos, de questões para se colocar em prática, e quando você começa a pensar nessas coisas, a sua alma se abate, você fica triste, você fica abatido, e dá para a gente perceber isso nitidamente no rosto das pessoas. Aí a gente faz aquela pergunta, né? Está tudo bem com você? E a pessoa, ao invés de falar, olha, pastor, está difícil a situação, estou passando por isso, por aquilo, a pessoa fala, não, está tudo bem, é que eu estou cansado. Geralmente essa é a desculpa. Às vezes realmente tem cansaço aí, né? Mas nem sempre é exatamente isso. Mas Jeremias, ele não fica então concentrando nas dificuldades, ele tem uma atitude que está lá no verso 21, que nós já vimos, em que ele diz o quê? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Veja, isso não é uma questão psicológica, não é um jogo, uma artimanha, vamos dizer assim, que a gente usa o nosso cérebro ou mexe com as nossas emoções, dizendo simplesmente o seguinte, olha, se eu ficar realmente pensando nas dificuldades, eu vou me abater. Então o negócio é mudar a estratégia, eu vou pensar só em coisas boas, isso vai alegrar o meu coração e eu vou esquecer as dificuldades, os problemas. Não é um jogo psicológico, não. Ele simplesmente diz, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E a gente vai vendo então uma lista de coisas que ele vai falando aí. Nós já vimos até agora duas coisas que ele diz que queria trazer à memória e que ele menciona aqui, certamente porque ele já tinha trazido essas coisas à memória. Em primeiro lugar, ele diz que o que ele queria trazer à memória, o que ele trazia à memória eram as misericórdias de Deus. Ele diz, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Nós não fomos consumidos por causa de quê? Porque nós somos bons crentes, nós estamos sempre aí, nós entregamos dízimo, nós participamos disso, daquilo. Não, são as misericórdias de Deus, é por causa disso que nós não somos consumidos. E quando a gente pensa nisso, traz ou não traz esperança ao nosso coração? Lógico que traz. A segunda coisa que nós vimos foi qual? É bem parecido até, né? Mas as misericórdias foi o primeiro, mas o segundo é a fidelidade de Deus. Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Há alguma coisa impossível ou difícil para Deus realizar? Não. Ele só não realiza aquilo que é contra a sua vontade, contra a sua natureza, mas o resto, que é dentro da natureza dele, que consequentemente é dentro da vontade dele, não existe absolutamente nada impossível. Então ele cumpre as promessas. Ele prometeu que haveria de estar conosco sempre, ele está conosco sempre. Ele prometeu que haveria de suprir cada uma das nossas necessidades, ele tem suprido cada uma das nossas dificuldades. Ele prometeu nos dar consolo, ele nos tem dado consolo. E se você olhar na Bíblia, tem tantas e tantas promessas que não são promessas tipo aquelas politiqueiras, né?
é promessa de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus orou lá em João 17, na oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus é fiel no cumprimento da sua palavra, daquilo que Ele é. Ele não muda na sua essência, Ele não muda naquilo que Ele se propõe a fazer também, e por isso nós temos a garantia, a segurança, por exemplo, da nossa salvação, do cuidado dEle conosco, e até aquele dia quando nós vamos ser então promovidos para a glória. Tudo isso Ele já prometeu e vai realizar na vida daqueles que são dEle, na vida daqueles que receberam Jesus como Salvador e Senhor. Hoje nós vamos ver mais alguma coisa que Jeremias traz à memória para trazer esperança. Eu fiz inadvertidamente uma inversão aí, então nós vamos pular um e nós vamos voltar oportunamente, possivelmente na próxima vez. Mas nós vamos então no verso 25, está ali a terceira coisa que eu vou destacar disso que Jeremias disse que queria trazer à memória para trazer esperança. O que é? Ele diz lá: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então, terceiro motivo da nossa lista, que servia não só para Jeremias, mas serve para nós hoje também. Ao invés de olharmos para as dificuldades, nós queremos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Além da misericórdia de Deus, além da fidelidade de Deus, nós queremos trazer agora à memória também a bondade de Deus, né? E isso traz ou não traz esperança ao nosso coração? Traz esperança, traz alegria, traz gratidão, mas vou falar sobre isso mais no final. Mas antes da gente entrar um pouco mais em detalhe, é bom que a gente olhe esse versículo e entenda também, porque veja o que diz lá, né? Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então Deus é bom só para aqueles que o buscam, só para aqueles que esperam nele, que Deus é bom? Evidentemente que não. Mas o texto está errado? Não, o texto está corretíssimo. Quem sou eu? Ai de mim, dizer que o texto da Escritura está errado, está equivocado. Na realidade, nós temos que entender o que Jeremias está dizendo. Quando ele diz isso, olha, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca, o que ele está dizendo é o seguinte: aqueles que esperam pelo Senhor, a alma que o busca, esses é que vão experimentar e vão provar e ver que o Senhor é bom. E vão poder dizer isso. Não é o seu testemunho, não é aquilo que você pode falar a respeito de Deus. Você vai dizer o seguinte: olha, Deus é bom, né? Eu espero por Ele, eu busco a Ele, e Ele tem manifestado uma forma assim, aliás, tem manifestado a bondade dEle para conosco. Porque na realidade é o seguinte: Deus é bom na sua essência, Deus é bom na sua natureza. Lembra que existem atributos de Deus, aqueles que a gente chama de atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, né? Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que pertencem só a Ele. Não há reflexo disso na vida das suas criaturas ou do seu povo. Por exemplo, aquela santidade no sentido de perfeição, mas vamos pensar assim a infinitude de Deus. Nenhum outro ser tem, é algo exclusivo de Deus. Quando pensamos na bondade de Deus, vamos ver depois para frente que é alguma daqueles atributos comunicáveis de Deus, né? Pode existir reflexo no homem. Então, na realidade, só lembrando disso, né? Que Deus é bom, ou seja, vão experimentar que Deus é bom aqueles que o buscam e aqueles que esperam por Ele, né? Por exemplo, lembra do Salmo 37,5? Quem não conhece Salmo 37,5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele falhou alguma vez com você nesse texto? Tudo bem, às vezes nós criamos algumas expectativas, né, que vão além daquilo que é a vontade dEle. Aí nós falamos, Deus não cumpriu. Não, Deus sempre cumpre as suas promessas, sim, tá? Então Ele é bom, Ele manifesta a sua bondade para aqueles que o buscam, aqueles que esperam nele, porque a bondade é algo da essência de Deus, é algo da natureza de Deus. Ou seja, Deus é bom porque Ele é bom, né? Faz parte da natureza dele. Às vezes, por exemplo, nos relacionamentos da vida, né? Tem pessoas às vezes que dão trabalho, tem um mau gênio, apronta mil e uma, briga e tal. Depois de um tempo a pessoa fala assim: olha, quer saber de uma coisa? Não está dando certo esse negócio não, eu preciso mudar de vida.
Aí chega, reúne a família e fala: olha, a partir de hoje, vocês não vão ver mais aquele fulano de tal briguento, vocês não vão ver mais aquela pessoa irritadiça, daqui para frente eu vou mudar de vida, eu vou ser bom, eu vou ser uma boa pessoa. E aí às vezes até consegue, né, mudar em vários aspectos. Deus não, Deus já é bom na sua essência, na sua natureza. Há vários textos da Escritura que falam a respeito dessa bondade de Deus, ou falando que Ele é bom. Por exemplo, Salmo 34:8, né, que todo mundo conhece: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 86:5 diz lá: pois tu, Senhor, és bom e compassivo. Salmo 100, quem não conhece o Salmo 100, celebrai com júbilo e etc. E tal, no verso 5 diz lá: porque o Senhor é bom, né, e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 145:9, o Senhor é bom para todos, e é mesmo, até para o ímpio. Ele é bom, porque senão já teria consumido e daria o castigo que cada um merecesse, e já nem existiriam, estariam em terrível sofrimento. Marcos 10:18, Jesus disse o seguinte: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus, né? Evidentemente, naquela conversa que ele estava tendo lá, ele estava querendo levar aquela pessoa a entender: olha, se você acha que eu sou bom, você tem que entender que eu sou Deus, né? Você tem que saber com quem você está de fato falando. Mas ele reporta aqui mostrando que Deus é bom na sua natureza. E quem é bom faz o quê? Faz bondade, né? Porque a natureza, nós, por exemplo, fazemos muitas maldades, né? Eu vejo pessoas fazendo, às vezes o marido faz maldade para com a esposa faz maldade para com o filho, o irmão faz maldade para o irmão, pais faz maldade para os filhos fazem maldade para os pais, pastor às vezes faz maldade para crente faz maldade para pastor, e por aí vai, né? Etc, né? Mas Deus não. Deus, pelo fato da sua natureza ser boa, Ele só faz o bem, Ele nunca vai fazer o mal, né? Tudo bem, alguém vai falar: mas pastor, lá em Isaías não fala que ele diz eu crio o bem e o mal, né? É mal em outro sentido, não é esse mal que nós entendemos, né? Então, primeiro temos que entender isso: a natureza de Deus é boa, e isso é alguma coisa que traz esperança ao nosso coração, porque nós sabemos o seguinte: Ele sempre, sempre, sempre vai fazer para conosco aquilo que é bom. Uma cirurgia, muitas vezes quem já passou por cirurgia sabe que é uma agressão. Tem cirurgias que são mais light, né? Faz aquele buraquinho lá no joelho, né? Aquele negocinho que vai lá e resolve o probleminha, quase que a pessoa não sente nada. Mas o meu irmão Paulo Silas fez uma operação lá na válvula mitral, né? Então disse que tinha que cortar aqui, depois o médico pega uma maquita e corta os ossos, né? Corta os ossos lá, abre o peito, pega o coração na mão, vai lá onde tem a válvula mitral e troca e faz o que tem que fazer lá, depois fecha tudo aquilo lá. É uma agressão terrível, né? Mas essa agressão terrível é para quê? É para o bem, é a bondade do médico. O médico não é cruel nem mau quando ele opera alguém, pelo contrário, ele está manifestando a bondade para curar alguém de alguma dificuldade, né? Então isso enche o nosso coração de esperança. Eu sei que muitas vezes a gente se esquece um pouco disso, a gente começa a olhar para quê? Começa a olhar o sofrimento, começa a olhar as dificuldades, e a nossa alma se abate. Mas queremos trazer à memória o quê? Aquilo que pode me dar esperança. Pensando hoje, e vamos sair daqui pensando muito nisso, eu quero trazer à memória o quê? A bondade de Deus. Algumas características da bondade de Deus, muito parecido com aquele da misericórdia e da fidelidade de Deus também. Primeiro, a bondade de Deus é grande. Não é grande no sentido de medir, não dá para a gente medir essa questão da bondade de Deus. Que tamanho que é? Quantos quilômetros, né? Alguma coisa, não é nesse sentido. É grande no seu alcance, né? É grande na sua eficácia, é dentro dessa ideia. Veja lá, Romanos 2,4 diz o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade, né? E tolerância, longanimidade, etc. e tal. Vamos falar sobre o resto no final, né? Ou desprezas a riqueza da sua bondade. Quando fala da riqueza da bondade de Deus, mostra que essa bondade de Deus é grande, é abundante, né? Não é aquele negócio de economia, né?
Já viu de gente que vai ajudar os outros, tudo com economia, segura o máximo que pode, né? Certo? Não, Deus, Ele é abundante, Ele é rico na manifestação da sua bondade para conosco. E se nós formos honestos, se nós formos sinceros, e se nós tivermos olhos para ver, e se não temos, temos que abrir bem os nossos olhos para enxergar a bondade de Deus, que são muitas, e muitas são grandiosas também, né? Ele fala da riqueza da bondade de Deus. Uma segunda característica da bondade de Deus é que ela também, como a misericórdia e como a fidelidade, é eterna, não acaba mais. Salmo 106:1, né? Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E depois continua, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 52:1, porque te glorias da maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. Já viu gente que fala o seguinte, tem gente que é assim, querendo ajudar os outros, tá? Sabe aquela pessoa dada, né? Alguém precisa, não sabe falar não, né? Dá para me levar lá na Conchinchina? Dá. Né? Nem pergunta a gasolina quanto que gastou, vai lá, né? Dá, a pessoa vai, faz o que não pode muitas vezes, aí a pessoa começa a perceber que ele está sendo explorado, aí toma uma atitude radical, ele diz, a partir de hoje, eu não vou ser mais bonzinho, as pessoas vão me conhecer agora, vai saber quem eu sou. Já viu gente que fala assim? Né? Com Deus não tem isso, se tivesse, Deus já teria deixado de manifestar a bondade dele para conosco, há muito e muito e muito tempo. Mas a bondade dele é eterna, não acaba. É para ser abusada? Vamos abusar da bondade de Deus então? Não faça isso, né? Porque Ele é bom, mas tem outras coisas que Deus é também que precisamos lembrar, né? Até daqui a pouco vamos ver um outro versículo que fala sobre isso. Uma outra característica da bondade de Deus também, podemos ver o seguinte, que ela dá evidências dessa bondade de Deus, ou seja, ela pode ser percebida a bondade de Deus ao nosso redor. A gente olha ao redor e a gente pode perceber, ela pode ser constatada a bondade de Deus. Salmo 34:8, o que diz mesmo? Nós citamos agora há pouco. Isso, vamos falar em coro? Provai e vede que o Senhor é bom, né? Provai e vede, quer dizer, você pode constatar, você pode observar, você pode analisar e perceber que realmente Deus é bom. Salmo 33:5, diz lá, Ele ama a justiça e o direito, e depois diz mais, a terra está cheia da bondade de Deus. Em outro lugar a Bíblia fala o seguinte, não anotei esse texto, mas a Bíblia fala assim, a terra está cheia da violência dos homens. Mas ao mesmo tempo que a terra está cheia da violência dos homens, está mesmo, a terra também está cheia da bondade de Deus. Eu tive um professor de evangelismo no seminário, chamava Robert Brennan. Ele trabalhava com os judeus. O ministério dele era mais centrado e voltado para o povo judeu, aqui em São Paulo mesmo, nessas comunidades judaicas, nesse povo judeu que tem bastante aqui em São Paulo, Bom Retiro, para essas regiões aí. E uma vez ele evangelizando um judeu, e começou a falar a respeito do amor de Deus, que foi tão grande, que mandou Jesus, etc. e tal. Aquele judeu olhou para ele com uma cara bem brava e bem séria, e muito atacando mesmo. Ele fez a seguinte pergunta, aonde estava Deus quando houve o holocausto? Onde estava esse bom Deus que não cuidou do nosso povo lá no passado? É o que as pessoas olham, né? Eles olham, e a terra está cheia da maldade dos homens, mas a terra também está cheia da bondade dos homens. O pastor Roberto Brennan respondeu para ele, falou, você não pode culpar a Deus pelas coisas más que os homens fizeram. Isso não despreza a questão da soberania de Deus, mas é assim que nós olhamos, não podemos culpar a Deus, porque a terra está cheia da maldade dos homens. Mas ao mesmo tempo nós podemos ver e observar e constatar, provar e ver que o Senhor é bom, porque a terra está cheia da bondade de Deus. Olha a obra da criação, tão linda, tão maravilhosa. Por que as pessoas quando saem de férias, não vai aqui no Morro do Careca, do Zaira, para passar as férias ali, né? Eu acho que não é um lugar assim muito aprazível. Eu subi lá uma vez, mas faz muito tempo, né? Nem lembro como é que é. Mas as pessoas procuram que lugares, né? Quanto mais parecidos com o paraíso, melhor.
Mas lá está expresso não só a assinatura de Deus, né, da sua obra-prima maravilhosa, mas também lá está o quê? A bondade de Deus. Quem já não sentou assim na praia, lá, especialmente lá em Peruíbe, Peruíbe não, é em Ubatuba, né? Tem umas praias lá que tem umas árvores assim, bem perto na areia. Aí você bota as cadeiras lá e fica contemplando a praia, né? Oh, coisa gostosa, né? Você vê, não só, nossa, que bacana, tá? Mas você vê, pelo menos para o cristão, ele sempre vai ver isso, né? A bondade de Deus. Ele vê a grandeza de Deus, ele vê uma série de coisas também, mas ele vê como Deus é bom. Aí você compra lá alguma coisa, lá um coco, né? Uma aguinha gelada. Oh, delícia que é também naquele calor, né? Você come uma fruta saborosa, sabe aquela que você gosta mesmo, né? Só de pensar assim, da terra água, dói aquelas glândulas aqui, dói um pouquinho, né? De vontade de comer. Manifestações da bondade de Deus. Deus podia ter feito, por exemplo, as coisas, né? Sem cores, sem cheiro, sem sabor, nos alimentava. Mas tanto fazia você comer uma maçã, aliás, uma manga palmer, como comer um chuchu, né? Fosse a mesma coisa. Não, tem coisa que você se deleita. Às vezes a gente parece criança até, né? Você está comendo uma coisa que você gosta, você fica comendo devagarinho, né? Para curtir mais, né? É a manifestação da bondade de Deus em todas essas coisas. A terra está cheia da bondade de Deus. Olha ao redor, olha aqui mesmo agora, né? Não precisa olhar fisicamente, mas se você fosse olhar para o lado agora, você vai ver irmãos queridos em Cristo, uma família maravilhosa, etc., que expressa o quê? A bondade de Deus também, entre outras coisas, né? Está a graça de Deus, a misericórdia, a fidelidade, mas também está a bondade de Deus. Há essas evidências ao nosso redor. Deuteronômio 28, 12, ele diz também o seguinte: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Vai dizendo isso, que Deus haveria de manifestar a sua bondade, mandando chuva, para que a terra produzisse todas as coisas que nos são necessárias. Salmo 85, 12 também diz lá: também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Tudo isso manifestação da bondade de Deus. A bondade de Deus tem essa característica, ela pode ser constatada, ela pode ser quase que a gente pode dizer que é palpável, né? Aliás, em algumas coisas, quando nós apalpamos, essa que eu falei, de fruta ou de outras coisas mais, você pode olhar, não naquele sentido, ainda bem que eu tenho dinheiro para comprar um negócio desse, né? Não, é a bondade de Deus. Se não fosse por ela, você não teria nem condições de fazer isso. A bondade de Deus se reflete nos homens também. Eu sei que a gente vê maldade, que a Bíblia diz a terra está cheia da maldade dos homens também, mas especialmente entre o povo de Deus, isso tem que ser uma característica, porque essa bondade de Deus se reflete em nós. Veja lá o texto de 1 Samuel 20, 14. Foi naquela aliança que Davi fez com Jonatas. E Jonatas já tinha entendido o seguinte: seu pai havia sido rejeitado, ele sabia que ele não seria herdeiro do trono, sabia que Davi é que haveria de ser rei em lugar de Saul, e ele diz o seguinte para Davi: se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra. O que ele está dizendo? Ele está falando: olha, se eu viver, eu tenho certeza do seguinte, você vai usar não da sua bondade, mas da bondade de Deus que está na sua vida. O crente deve ter esse tipo de bondade. Mais para frente ainda vou falar sobre a responsabilidade, então, dessa bondade de Deus. Mas é algo que pode ser percebido na vida das pessoas. A pergunta que eu faço aqui agora é o seguinte: será que as pessoas veem essa bondade na sua vida? Eu vejo muitas vezes bondade, já vi muitas vezes, muitas vezes mesmo. Pessoas que deram muitas vezes o que não podiam, fizeram esforço, sacrifício, empenho, muitas vezes para atender uma necessidade nossa em várias e várias situações. Mas infelizmente, ao invés de ver bondade, em algumas ocasiões eu vi maldade, retaliação, vingança, né? Pessoas desejando o mal e algumas coisas assim, quando a gente quer o bem das pessoas e faz as coisas para o bem, especialmente na posição de pastor, que a gente tem que tomar algumas medidas que não são muito simpáticas,
e às vezes as pessoas entendem mal, levam para o lado pessoal, e às vezes tem uma atitude que deveria ser de bondade, mas não é. Mas Deus age, né? Deus opera essa maravilha também, e a gente pode perceber e ver. A pergunta que eu queria que fizesse isso, as pessoas podem ver essa bondade em todos os seus atos, não é aquela bondade que se manifesta na frente dos outros. Eu já vi gente que manifesta-se na frente dos outros, trata a pessoa de uma forma, e em outro lugar trata de forma totalmente diferente. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando, que estou pensando. Quais os efeitos dessa bondade de Deus na nossa vida? Primeiro, nós podemos recorrer a Ele, sabendo, tendo a certeza seguinte: se Ele é bom, se a bondade dEle é uma realidade que pode ser constatada até por todo canto, nós podemos recorrer a Ele na hora que nós precisamos. Salmo 25:8 diz lá: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Que caminho que aponta? É o bom caminho, é o caminho certo, é o caminho que nós devemos andar. Salmo 34:8: aprovai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. É feliz aquela pessoa que pode recorrer ao Senhor, porque sabe o seguinte: Deus é bom, né? Quando você sabe que alguém está com uma má intenção, ou pode ter uma má intenção em relação a você, você vai recorrer a essa pessoa? Não. Mas quando você pensa, ou sabe, que a pessoa só tem atitude de bondade para com você, e você precisa, você recorre a essa pessoa com tranquilidade e segurança. Nosso Deus é assim. Salmo 119:68: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Naum 1:7: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Veja, por isso que Jeremias, ele diz lá: quando eu olho para as dificuldades, eu me abato, mas eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Por que trazia esperança ao coração dele, quando ele pensava na bondade de Deus? Porque ele sabe o seguinte: eu posso me refugiar em Deus. E quando nós nos refugiamos em Deus, quem é que pode ir contra nós? Se Deus é por nós, se Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na tribulação, ninguém poderá intentar ou fazer qualquer tipo de mal em nós. Outro efeito dessa bondade de Deus na nossa vida é que essa bondade de Deus opera coisas e boas coisas em nós. Romanos 2:4, que nós já lemos: ou desprezas a riqueza da sua bondade, quando eu falei sobre que ela é grande, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É por causa da bondade de Deus é que nós manifestamos arrependimento. E lembra que sem arrependimento não há salvação. Alguém, para ser salvo, precisa ter essas duas coisas na sua vida: arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então aqui fala que a bondade de Deus é que produz em nós o que nos leva ao arrependimento. Não foi você que decidiu ter arrependimento, porque você pensou bem, analisou bem, etc. Não, isso tudo, num certo sentido, é verdade, mas foi a bondade de Deus que nos conduziu ao arrependimento. Veja o efeito dessa bondade de Deus e porque essas coisas trazem esperança ao nosso coração. E terminando, a nossa responsabilidade diante da bondade de Deus. Se Deus é bom para conosco, qual que é a nossa atitude? Qual que deve ser a nossa responsabilidade em relação a isso? Primeiro, a bondade de Deus deve ser considerada, deve ser avaliada, deve ser apreciada por nós. Temos que parar e pensar, refletir sobre isso. Estamos fazendo isso hoje à noite, mas eu quero que os irmãos ainda continuem meditando, pensando, levando para casa, porque vai ter aqueles sofrimentos, os problemas, etc. Alguns que você deixou em casa. Quando você voltar para casa, não pense que num passe de mágica vai sumir, não. Alguns vão estar te esperando logo na porta lá. Talvez alguns não vai estar esperando nem na casa. Ao que você entrar no carro aqui, às vezes você olha para a cara da esposa, a esposa olha para a sua cara assim, e já começa, né? Aquela dificuldade, aquele problema que alguns conhecem. Eu não sei o que é isso, né? Faz de conta que não. Mas assim, então, deve ser considerada, apreciada, avaliada. Romanos 11:22 diz o seguinte: considerai, pois, a bondade de Deus. Mas essa bondade de Deus também deve ser considerada ao mesmo tempo, junto com a severidade de Deus.
Para a gente não pensar o seguinte: Deus é bom. Tem pessoas que abusam da bondade de pessoas. A gente vê muito isso. Eu já tive que intervir até como pastor em uma situação de uma família uma vez, que alguém simplesmente chegou lá na casa e começou a morar lá. E não falava mais de ir embora. O filho já estava arrumando as malas para sair de casa, para que o outro folgado, que estava tentando reconciliar com a esposa, e estava chamando agora a esposa para vir junto, morar na casa lá, e não saía mais. Aí eu fui obrigado a chegar e falar: meu irmão, deixa comigo. Reuni o casal lá, falei: escuta, o negócio é o seguinte, né? O casal saiu, nem falou muito obrigado para eles, amarraram os burros comigo, com eles, todo mundo, e tal, saíram, nunca mais deram notícia, parece, até onde eu saiba, e tal. Mas tem gente assim que acaba abusando, muitas vezes, da bondade. Com Deus não brinca não, tá? Deus é bom sim, Ele tem atos de bondade. E essa bondade de Deus é bastante assim tolerante também, mas a Bíblia diz para considerar a bondade, mas ao mesmo tempo diz para considerar também a severidade de Deus. Então não brinque nesse sentido: não, Deus é bom demais, eu posso pecar, e depois é só buscar o perdão de Deus que Ele perdoa. E aí tem sido assim ao longo da vida. Eu já aprontei 1001 aí, depois eu pedi perdão para Deus, Deus perdoou, tranquilo. Lembra que tem algumas consequências que muitas vezes virão mais tarde. Segunda coisa, que é nossa responsabilidade, ou atitude nossa diante ou quando pensamos e consideramos na bondade de Deus. Quando nós pensamos nisso, olha, traz esperança ao nosso coração, sem sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo que traz essa esperança, traz gratidão, traz aquela atitude, aquele desejo de louvar, exaltar, de agradecer a Deus de uma forma intensa até. Salmo 106, 1, que nós já lemos, diz lá: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Renda graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é Deus, porque Ele é isso e mais aquilo, todas as outras coisas também, mas também porque Ele é bom. 2 Crônicas 5,13 diz lá: e quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, etc. Salmo 135, 3: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque também é agradável. 2 Crônicas 7,3: todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom. Veja, diante de, que diz ali, descer fogo, a glória do Senhor, a coisa que muitas vezes o povo no Antigo Testamento ficava aterrado, aterrorizado diante daquilo, mas eles não diziam assim: vamos tributar ao Senhor a glória, vamos render graça ao Senhor, porque Ele é terrível, senão o fogo dele vai nos consumir. Não, vamos render graças ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, vamos exaltar ao Senhor, porque Ele é bom. Aquela manifestação da glória de Deus, de fogo que desce, não estava consumindo o povo que merecia ser consumido, mas era simplesmente Deus dizendo o seguinte: olha, porque o fogo de Deus muitas vezes indica juízo, dizendo: olha o meu juízo que deveria cair sobre vocês, mas eu não estou manifestando, eu estou manifestando a minha bondade para com vocês, né? E há outros textos também, Salmo 52, 9, que acho que já lemos, 54, 6, e por aí vai. E uma terceira atitude ou responsabilidade que devemos ter diante da bondade de Deus, é que nós devemos então imitar a Deus. A mesma coisa em relação à misericórdia, em relação à fidelidade. Se Deus é misericordioso, nós temos que ser misericordiosos. Lembra da parábola do credor incompassivo? Se Deus é fiel, nós também devemos ser fiéis. Lembrei na última vez que nós fizemos votos quando nós casamos, quando nós fizemos nossa pública profissão de fé, quando nós batizamos os nossos filhos, quando nós fomos ordenados diáconos, presbíteros e pastor e tal, fizemos votos, temos que ser fiéis a isso. E se Deus tem manifestado a bondade dele para conosco, nós também devemos manifestar bondade para com os outros. 3 João 1:11, que é um capítulo só, diz lá: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom.
que é bom para imitar? Tem tantas coisas, mas uma delas é imitar a bondade de Deus. E por que não? Aí a esposa pode aplicar isso na sua vida, imitando a Deus, manifestando bondade para com o seu marido, não só para ser a mulher virtuosa, mas porque é crente, porque tem recebido a bondade de Deus e tem a obrigação de manifestar a bondade para com seu marido. As mulheres gostam, né? Qual a mulher que não sente lisonjeada se alguém chegar e dizer: olha, você é a mulher virtuosa de Provérbios 31 escrita, do começo até o final. Mas olha o que essa mulher faz. Provérbios 31, 12. As mulheres adivinham o que está escrito lá? Pensando nessa questão da bondade, veja lá: ela lhe faz bem e não mal, alguns dias da vida. Não, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da vida. Algumas mulheres entendem isso, não sei se todas entendem, mas isso é a Silvia que fala, tá? Ela não está aí para confirmar, mas depois pergunta para ela, né? Ela fala o seguinte, que mulher é complicada, né? Tem mulher que às vezes faz algumas birrinhas lá, umas manhas, uns negócios lá, fica bicuda com o marido, briga com o marido, e não sei o que mais lá e tal, não sei o que. Aí depois que passa outro dia, ela fala assim: e eu nem sei por que eu fiz aquilo. Eu sabia que estava errado, mas não sei por que, então acaba fazendo, né? Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da vida. Tem que imitar a bondade de Deus. Os maridos escaparam? Não, escaparam não. Os maridos devem ser como Cristo. Amar a esposa, tratá-la como uma noiva, né? E aquela noiva recém-casada, com atos de bondade, cuidando, alimentando, sustentando, perdoando, curando as suas feridas, acalmando as tempestades da vida, né? Consolando e etc. Tudo aquilo que Cristo fez, manifestando a sua bondade para com os seus discípulos, para com a sua igreja. O marido deve ser, porque a Bíblia fala que o marido tem que ser igual a Cristo, né? Isso também deve ser de uma forma contínua e não só de vez em quando. Concluindo, a vida nos apresenta muitas dificuldades, falei no começo. Todo mundo tem dificuldade. Às vezes você olha a vida de alguém assim na igreja, né, fala: eu queria ser igual fulano, igual fulana. Eu queria que lá em casa fosse igual o lar de fulano ou beltrano. Eles nunca têm dificuldade, não tem tempo ruim. Só Deus sabe, né? Todo mundo tem as suas lutas e dificuldade. Deus está nessas dificuldades, Deus tem propósitos em todas essas coisas, podemos ter certeza disso. Mas quando nós pensamos na bondade de Deus, nós temos consolo, nós encontramos encorajamento, nós experimentamos paz, nós experimentamos alegria. É isso que Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Alguns vão ficar pensando em relação ao cônjuge o seguinte, e começar a olhar os defeitos. E só falta anotar, fazer um caderninho para anotar os defeitos. Minha esposa, ela é briguenta. Minha esposa, às vezes ela fica emburrada e não fala o que é, ela quer que eu adivinhe. Algum marido já viu isso, né? E tal. E outras coisas mais, né? Começa a fazer uma lista, e quanto mais você começa a olhar essa lista, mais você vai confirmando: ela é desse jeito mesmo. Não sei o que eu fui casar com ela. E por outro lado, ela está fazendo a listinha dela também. Ele é grosso, o sujeitinho grosso, né? E mais não sei o quê, desligado com as coisas. E começa a listar lá todas as outras coisas. E quando começa a concentrar nessas coisas, o que acontece? A alma se abate. Aí fica lá os dois bicudos, aquele negócio mais esquisito da vida. E aí eu fico pensando, Deus instituiu o casamento para isso? Não foi para isso. Dificuldades tem sim. Às vezes é falta de emprego, faltou emprego, falta dinheiro. E alguém já falou o seguinte, que quando falta dinheiro, o amor pula pela janela. E parece que isso é meio verdadeiro, né? Porque problemas que não tinham antes, começa a ter. Essa luz, já falei tanto, apaga essa luz. Olha esse chuveiro, né? Tanta cobrança disso, de lá, e os conflitos vêm. Mas no meio de toda essa confusão toda, nós temos que fazer o quê? Trazer à memória aquilo que pode me dar esperança.
E hoje quero que cada um saia daqui pensando na bondade de Deus. Lembrando o seguinte, que a maior bondade de Deus se manifestou no quê? No fato de Ele ter enviado Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós fôssemos feitos novas criaturas, para que nós fôssemos selados com o Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que nos leva ao conhecimento, aliás, nos convence do pecado, nos leva ao conhecimento de toda a verdade e que faz toda a diferença na nossa vida. É a manifestação da bondade de Deus. Quando você começar a se sentir, então, atribulado, querendo desanimar, com o peso do sofrimento, das dores, dos problemas, lembre-se que Deus é bom e Ele só faz aquilo que é bom para conosco. Ele deu Jesus e Jesus nos salvou, né? Essa é a grande manifestação e a prova dessa bondade de Deus. E olha ao redor, a terra está cheia da bondade de Deus. Não tem como dizer assim, não, Deus é cruel, Deus não é bom. Não vai dizer como aquele lá que eu coloquei no boletim. Se Deus fosse bom mesmo, alguém vai dizer, Ele teria me feito rico. Ou outro ia dizer, se Deus fosse bom, Ele tinha me feito bonito, né? E Ele fez. Salmo 139 está lá. Ele nos fez de uma forma assombrosamente maravilhosa. Só que esse assombrosamente maravilhoso não é algo que assusta, que assombra, não. É porque assim, é tão especial, né? Porque Deus fez cada um com cuidado especial. Ele não fez por atacado, né? Ele fez cada um com a individualidade, até gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos e sei lá mais o que, né? Ele fez com cada um com características diferentes. Olhe sobretudo para o Senhor também, que te fez, que te ama, que age em atos de bondade para com você. E Ele te chama nessas horas de dificuldade também. Você poderá ouvir realmente o Espírito Santo lembrando ao seu coração. Sabe o quê? Provai e vede que o Senhor é bom. Talvez você possa olhar e falar assim, não estou vendo nada não, eu só estou vendo dificuldade. Você não está enxergando direito. Olha de novo ao redor, a terra está cheia da bondade do Senhor. E você vai ouvir o sussurro do Espírito dizendo de novo, provai e vede que o Senhor é bom. Que Deus nos leve na paz, na graça dEle, e que a bondade dEle se faça sentir nos nossos corações. E de repente, às vezes você está lá reclamando da vida e etc., e o Espírito Santo te traz alguma memória de alguma coisa, você vai dizer, eureka! Achei, Deus realmente é bom, né? E você vai. Aí lá em casa você pode pular de alegria, você pode gritar, aleluia, tudo que você quiser fazer lá, você faz em casa a festa, né? Manifestando a sua gratidão, a sua alegria pela bondade do Senhor. E nunca se esqueça disso, que a bondade de Deus ela é eterna.